Com vocês, quem está falando aqui é o Lucas Amorim e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui na minha tela os diferentes tipos de conexão do Power BI. Se você já está iniciando seus estudos ou mesmo quer iniciar, quer conhecer a ferramenta, você vai se deparar com algumas terminologias diferentes, como Direct Query, Import, Live Connection e o recente que poucas pessoas utilizam, o modo Dual, que mistura um pouco de Direct Query com Import. Não vou dificultar por agora, se liga na vinheta e depois vamos aqui para a minha tela que eu vou mostrar isso na prática, como funciona cada tipo de conexão. Então vamos lá, sem enrolação, já estou mostrando minha tela aí para vocês. E o que eu vou utilizar aqui nesta aula? O SQL Server, que é um banco de dados que está instalado localmente aqui na minha máquina, e o Power BI. Com essas duas ferramentas eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de conexão, tá bom? Essa ferramenta que está aparecendo para vocês aí é o SQL Manager Studio. Para quem não sabe, é uma ferramenta da Microsoft onde você gerencia bancos de dados. Eu já tenho uma instância instalada aqui na minha máquina e com essa ferramenta eu faço gerenciamento. O que é isso? Eu consigo visualizar o conteúdo das tabelas, eu consigo criar tabelas novas, consigo alterar registro, tudo com essa interface aqui, tá bom? Se vocês perceberem aqui em cima, ó, eu tenho uma caixinha chamada Database. É dentro desse Database onde eu tenho todas as minhas tabelas. Aqui eu posso mostrar porque eu estou usando aquela base bem conhecida por todo mundo, a AdventureWorks, que é uma base pública que a própria Microsoft disponibiliza, então não tem nenhum dado sensível, tá bom? Quando você expande aqui o Database, você tem esse cara aqui, ó, que tem esse símbolo de banco de dados. E eu vou expandir ele, e aqui dentro você tem uma série de outras informações, tabelas, views, storages, parte de segurança para você falar quais pessoas vão ter acesso ou não à sua tabela, ao seu banco de dados. Mas o que me interessa aqui nesse momento é Tables. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do meu banco de dados, quais tabelas que eu tenho, tá bom? Depois a gente vai para o Power BI para mostrar como é que eu conecto nessas tabelas, para vocês terem um panorama geral do que eu estou explicando. Então aqui dentro dessa aba tabelas, dessa aba tables, né, eu tenho várias tabelas. Então tem uma tabela calendário, de account, de currency, de customer, todas elas. Lucas, como é que eu faço para ver o conteúdo, por exemplo, dessa DIN Geographic? É bem simples. Você vem aqui em cima da tabela, com o botão direito do mouse, você pode selecionar as primeiras 1000 linhas. Ele já dá aqui, ó, Select Top 1000 linhas. Eu vou fazer isso. E perceba que aqui na direita ele vai abrir uma caixa de query e vai mostrar para a gente uma sintaxe SQL, o TSQL, conhecido por muita gente. E aqui ele já vai fazer um select automático e já vai mostrar para a gente o conteúdo dessa tabela. Então não se preocupe por agora nesse select aqui, nesses códigos que está aparecendo para você, mas sim aqui embaixo, o resultado que ele trouxe para a gente. Então ele está falando que nessa tabela Geographic aqui, ele tem, nessa aqui, ó, ele tem esse conteúdo. E tem a chave, que é a primary key, que a gente chama dentro do banco de dados, que vai servir para a gente relacionar com outras tabelas. A gente tem o nome da cidade, a província, a região, e aqui a gente tem os nomes em inglês, o nome em espanhol, o nome em francês, tudo isso fornecido por essa base gratuita da Microsoft. Você também consegue fazer o download dessa base e instalar na sua máquina. Se você quiser que eu faça uma videoaula aqui explicando como é que você instala essa ferramenta e depois como é que você puxa essa base de dados para dentro do seu SQL Server, comenta aqui embaixo que eu faço uma videoaula só explicando isso, ok? Então você viu aqui que a gente tem esses dados nessa tabela e agora eu vou fazer o que? Eu vou lá para o Power BI Desktop, a ferramenta que eu ensinei na última aula, como é que você faz o download e instala na sua máquina, e a gente vai conectar nessa base de dados aqui, nessa DIN Geographic. Beleza? Vamos lá então aqui para o Power BI, eu deixei dois abertos, porque vocês vão entender mais para frente, não vou dar spoiler agora. Então vou fechar aqui, já estou com o Power BI aberto. O que eu vou falar para ele? Eu quero conectar no banco de dados SQL Server. Como que a gente faz isso? Ou você pode vir aqui pela opção obter dados, ou você pode vir por essa opção aqui que já é meio que um atalho. A Microsoft entendeu que esses recursos aqui, Excel, Live Connection e banco de dados são os mais utilizados, então eles já deixaram ali um atalho para ficar mais fácil no seu dia a dia.
Eu vou clicar aqui e ele vai abrir uma pop-up para me colocar as informações de credenciais, né? O servidor, o banco de dados e posteriormente as credenciais para saber se você tem ou não permissão naquelas bases ali. Como eu estou trabalhando localmente aqui, eu não preciso passar o nome do servidor exatamente como está lá. O que é servidor, Lucas? Eu vou voltar aqui para o SQL Server e perceba que aqui em cima eu tenho esse nome aqui, ó. Esse nome é o servidor que eu estou utilizando, o nome de servidor que eu estou utilizando aqui localmente, tá bom? Como está tudo na minha máquina, eu não preciso passar todo esse nome aqui. Qual é o atalho que você pode utilizar? E aí tem duas formas. Ou você pode colocar o nome localhost, e aí o que ele vai entender? Ele vai buscar o banco de dados local que está instalado na sua máquina e já vai fazer ali a conexão com aquele Lucas Amorim que você viu lá. Ou você simplesmente pode colocar um ponto, simplesmente assim. Ele também vai entender que você está trabalhando com um banco de dados on-premise local, beleza? Tem essas terminologias aí, on-premise, nuvem, que quer dizer o quê? On-premise é o que está instalado localmente ali na rede da sua empresa ou mesmo na sua máquina. E quando você trabalha com nuvem, ele está hospedado em algum data center, em algum lugar do mundo de algum provedor. Pode ser Azure, pode ser Google, Amazon e daí por diante. Eu vou colocar um ponto mesmo. Eu não vou passar banco de dados aqui nesse momento, porque ele é opcional. Eu quero trazer tudo que ele encontrar aqui na minha máquina local. E aqui que mora o segredo, ó, que é o objetivo dessa aula. Você tem um modo de conectividade de dados. O que ele está dizendo aqui? Você quer trazer uma cópia do banco de dados lá do SQL Server por Power BI, quer bater uma foto de lá e jogar aqui? Ou você quer fazer uma conexão direta, que eles chamam de Direct Query, que é o quê? Só importa os esquemas para mim, só importa ali o nome das colunas, por exemplo, e toda query que for fazer, todos os filtros que o usuário vier a fazer, ele vai consultar direto o banco de dados. Então essa é a pergunta que ele faz. E aí entra as melhores práticas da Microsoft. Se você for ler a documentação do modo de conectividade de dados, ela vai te dizer que o modo import é o mais performático. Por quê? Ele vai fazer uma cópia dos seus dados. Lembra daquela de Geographic que a gente acabou de ver na SQL? Ele vai copiar todos aqueles dados, vai jogar para a memória do Power BI, que é o Vertipack, e vai estar lá na memória. Então, quando você fizer um cálculo, quando você fizer qualquer filtro, como aquilo já está em memória compactado, o tempo de resposta vai ser muito mais rápido do que você fazer um filtro na tela e ele mandar essa solicitação lá para o SQL Server e retornar isso na tela. A gente vai ver isso na prática, tá? O primeiro tipo que a gente vai utilizar é o modo import. Então, vou deixar essa opção aqui selecionada. E neste momento ele vai trazer outra janela para a gente pedindo qual tabela que a gente quer trazer desse banco de dados. Vamos esperar ele carregar aí. E eu vou deixar esses links de modo de conectividade aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você quiser ler mais a respeito. Então aqui ele já conseguiu listar que eu tenho um banco de dados local e é a minha base Adventure Work, essa base aqui é de 2016. Eu vou expandir esse banco de dados e olha aqui. Eu tenho a mesma visualização que eu tenho lá no SQL Manager Studio. E qual tabela que eu vou trazer? Aquela de Geographic, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Quando você coloca aqui para trazer essa tabela, na direita ele já vai trazer um preview, ou seja, ele vai trazer ali uma amostragem de dados só para você se certificar que é aquilo mesmo que você quer carregar para dentro do Power BI. É isso que ele está fazendo nesse momento aqui, ó. Então ele já trouxe o preview, ó, perceba que são as mesmas informações que a gente viu lá. Geographic Keys, cidade, província, região, os nomes em inglês, português e assim por diante. E aqui você tem três opções. Você pode carregar, ou seja, não quero fazer nenhum tratamento desses dados, já está tudo correto, só preciso criar meus gráficos, relacionamentos e medidas. Ou não, os dados não estão ok, preciso fazer uma limpeza ali mesmo que seja básica, e aí você aperta em transformar dados. Aqui ele vai levar a gente lá para aquela ferramenta Power Query, que é onde você faz a tratativa das suas colunas, dos seus campos, mesclar, unir, enfim. E aqui, se por engano você selecionou o banco de dados errado, você pode dar o cancelar e refazer o processo de conexão. Eu não vou precisar fazer nenhuma alteração aqui nessa base, eu vou simplesmente carregar. E aí perceba que agora ele vai trazer uma pop-up aqui no centro da tela, dizendo que ele está fazendo uma cópia da sua base de dados para dentro do Power BI. Lembrando que ele usa a engenharia Vertipack Analyze
que ela comprime os dados e deixa ele no tamanho bem pequeno. Então ele está conectando no modelo, entendeu quais as colunas e agora ele vai trazer tudo para a gente. Enquanto carrega, você pode ter a seguinte dúvida: Lucas, já carregou 655 linhas. Lucas, será que ele traz só as 1000 linhas, que é o que a gente viu lá na sintaxe, né? Aqui a gente pediu para ele trazer um top 1000. Nesse caso, como a tabela só tem 655 linhas, ele já trouxe tudo aqui para a gente. Mas se for uma tabela, por exemplo, com 20.000 linhas, 500.000 linhas ou 1 milhão de linhas, você pode sim, na hora de conectar na sua base de dados, falar para ele quantas linhas você quer. Nesse tipo, quando você usa Direct Query, tá? No modo import ele vai trazer a tabela inteira e aí você vai ter que ir lá no Power Query e selecionar quais linhas você quer. Deixa eu voltar aqui para o Power BI. Ele já carregou aqui para a gente todas as colunas e todos os registros. Se eu pegar aqui qualquer informação, por exemplo, de cidade, arrastar e jogar aqui para o centro do visual, ele já vai listar para mim todas as cidades distintas que a gente tem naquela base de dados. Ele está carregando aqui e já carregou tudo para a gente. Você vê que tem bastante coisa aqui, né? Como é que a gente visualiza se realmente tem as 655 linhas? A gente pode vir aqui no modo de dados e aqui no modo de dados ele vai trazer aqui embaixo o total de linhas, que é exatamente 655 linhas. Como que a gente sabe que essa base ela veio do modo import? Uma vez que alguém carregou e você pegou o arquivo PBIX e você quer visualizar qual modo de conexão que utilizaram. Você pode vir aqui nessa parte de relacionamentos. E nessa parte de relacionamentos, você pode verificar aqui, quando você para em cima da tabela, ele vai trazer aqui a informação qual tipo de conexão que usou. É que aqui eu não estou conseguindo dar o print, mas perceba que ele está ali escrito modo de armazenamento import. Então isso está dizendo que essa tabela foi importada. Ou se você quiser clicar na tabela e aqui embaixo na opção avançado, você também tem essa informação. Então aqui ele está dizendo que essa tabela está no modo import. Tem outra forma também de visualizar isso, mas eu vou deixar para quando a gente conectar no modo Direct Query. E o que acontece no modo import? Uma vez que você importou essa tabela para o Power BI, ela trouxe toda uma cópia para cá. Vamos supor que essa tabela teve alguma atualização no seu registro. Vamos supor que aqui nesse nome, vamos pegar qualquer nome aqui, vamos jogar o ID aqui para essa tabela para ficar fácil. Eu vou colocar a Geographic Key. Eu não quero que ele use esse tipo de visual. Eu quero que ele use uma tabela mesmo. Vou mudar para a tabela que eu quero um do lado do outro, só para ver qual é o ID, tá? Vamos ver esse ID aqui, está fazendo uma contagem. Eu não quero que seja uma contagem, eu quero que ele não resuma. Eu quero trazer exatamente o código dele. Então, por exemplo, esse Atlanta aqui, esse Atlanta ele tem um código 416. Vamos supor que esse nome Atlanta, por algum motivo, foi alterado o nome lá no banco de dados, lá no SQL Server. Como que a gente faz para refletir essa informação aqui dentro do Power BI? Como ele está no modo import, você precisa falar para o Power BI atualizar tudo de novo. Então você vai clicar no botão ali chamado Refresh, ele vai se conectar com o SQL Server, vai rodar tudo de novo e vai trazer essa linha atualizada. Vamos fazer isso na prática? Eu vou alterar esse registro lá no banco de dados e a gente vai atualizar essa base aqui para ver como é que funciona. Então vamos pegar aqui o número 416, vamos voltar aqui no SQL Server, eu vou abrir uma nova janela, porque eu não vou usar essa aqui para não ficar confuso para você, eu só vou copiar esse nome aqui, que é o nome da tabela, certo? New Query, e eu vou fazer uma instrução TSQL para trazer justamente aquele registro que a gente viu no Power BI Desktop. Então eu vou falar para ele, select asterisco from da minha tabela de Geographic, e aqui embaixo eu passo a condição. Eu quero trazer esse registro quando a Geographic Key seja igual a esse número aqui, 416. Se eu quero que ele traga na tela esse registro, e aqui ele trouxe, ele trouxe a Geographic Key 416, onde a cidade é Atlanta. Beleza? Esse foi um select simples. Agora eu vou usar uma instrução TSQL para fazer
a atualização dessa linha, que é update. Eu já deixei salvo aqui no bloco de notas para essa aula não ficar muito extensa e eu vou copiar e vou colar aqui, ó, e a gente vai mudar algumas coisas. Então aqui primeiro você chama o update e o update ele fala o quê? Beleza, qual tabela que você quer atualizar algum registro? Eu quero atualizar o registro dessa tabela aqui. Qual campo que eu quero alterar dessa tabela? Eu quero alterar o campo City, certo? Quero mudar o campo City. E o que eu quero colocar como novo registro? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Rio de Janeiro. Sei que não tem nada a ver com o contexto, mas é só para vocês entenderem como é feita uma atualização de um registro. E aqui embaixo é uma opção que todos deveriam usar, na verdade, que é o where. Ou seja, você quer mudar aqui esse campo Rio de Janeiro quando? Eu quero mudar quando a chave for igual exatamente essa daqui. Ó. Por quê? Se eu fizer só esse update aqui e mandar rodar, todas as colunas dessa tabela vão ter registro de Rio de Janeiro. Então lembra que você vê vários memes por aí que a pessoa deu um select, deu um delete sem where? É justamente isso, a pessoa falou para deletar alguma coisa no banco de dados, mas não diz onde e quando. E aí acabou fazendo para todo mundo. Nesse caso eu estou falando para ele atualizar o campo cidade somente para o ID que for 416. Vamos fazer isso aqui? Eu vou dar esse comando. Ó, ele falou que uma linha foi afetada, ou seja, deu sucesso aqui na nossa transação. Agora eu vou voltar para cá e fazer o select de novo, só para a gente certificar que o registro alterou. Feito isso, select. E olha aqui, pessoal, cidade já alterou, agora a gente já tem Rio de Janeiro. Vamos voltar lá para o Power BI? Voltando aqui para o Power BI Desktop, perceba que ainda está Atlanta, ou seja, não mudou, mas agora a gente vai falar para o Power BI ir lá na nossa base e atualizar tudo de novo. Então vou aqui, na guia página inicial mesmo, você tem atualizar. Quando você clica por aqui, ele vai atualizar todas as tabelas do seu modelo. Vamos supor que você trouxe de cliente, de calendário, de fornecedores, e aí você quer fazer uma atualização geral. Aí você vem por aqui. Caso você queira atualizar uma tabela em específico, você pode vir aqui em cima da tabela, parar o cursor, botão direito, e aqui você vai ter, ó, atualizar dados. E aí ele vai atualizar somente essa tabela, tá bom? Como aqui a gente só tem uma tabela no modelo, não tem problema a gente clicar em atualizar. Perceba, esse registro ele vai alterar para Rio de Janeiro. Então vou clicar aqui em atualizar. Ele vai se conectar lá no modelo do SQL Server e vai atualizar o registro para a gente. Ó. Você percebe que ele já saiu aqui da nossa contagem e ele deve estar em algum lugar. Para ficar fácil e a gente não ficar procurando aqui, vamos colocar um filtro aqui na tela. É que Geography aqui não vai deixar a gente usar como filtro porque ele está como número, tá? Mas vamos procurar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui a cidade e vamos colocar como filtro. Vamos mudar aqui como filtro. Beleza? Agora eu vou habilitar aqui o pesquisar e eu vou pesquisar Rio de Janeiro. Muito mais fácil. E olha aqui, ó, já aparece o registro Rio de Janeiro. Vamos selecionar ele só para ver se está com aquele mesmo ID? Rio de Janeiro. E olha aqui, ó. 416, o registro foi atualizado. Mas isso só aconteceu porque eu apertei no botão atualizar, tá bom? Se eu não tivesse feito isso, ele não atualiza automaticamente. Esse é o modo import. Ele é muito performático para quando você trabalha com muitas bases de dados e quando você tem muitos visuais, muitos filtros, porque os dados já vão estar compactados no Power BI. Dito isso, vamos agora para o modo de conexão Direct Query, onde você não precisa de fato ficar apertando nesse botão atualizar. A cada interação na tela, ele já manda a requisição para o banco de dados e já traz isso aqui para você. Eu vou utilizar esse mesmo arquivo desktop, vou vir aqui no mesmo modelo de conexão SQL Server, vou colocar um ponto porque eu quero trazer tudo que está local e agora eu vou mudar, vou colocar Direct Query. Quando você coloca Direct Query, você tem essa opção avançada aqui, ó, que é o que? Você pode colocar uma instrução SQL. Então, em vez de você listar todas aquelas tabelas e optar ali qual que você vai trazer ou não, você já pode colocar uma instrução aqui, por exemplo, select asterisco from de clientes, e aí ele já vai trazer só a tabela clientes para você, ok? Não vou usar essa opção avançada, vou dar um ok e vou pegar no formato tradicional, igual a gente fez no modo import. Essa aula vai ficar um pouco longa, mas aí é para explicar para vocês como é que funciona na prática esses modos de conexão e não somente na teoria, ok? Vou abrir aqui esse banco de dados
e vou selecionar também a Gene Geographic, que é o que a gente está trabalhando. Feito isso, ele também vai habilitar as propriedades de carregar, transformar dados e cancelar. Esse caso aqui, em específico no Direct Query, algumas opções aqui do Power Query não vão estar disponíveis, tá bom? Por quê? Como você está fazendo uma consulta direta no banco de dados, algumas tratativas do Power Query requer muito processamento, então eles não conseguem pegar aquela transformação e mandar para o banco de dados. E aí ele fala, esse tipo de tratamento a gente não vai conseguir fazer aqui, é necessário que você mude para o modo import, tá bom? Você vai ter esse detalhe aí quando estiver trabalhando com esse modelo. Eu não vou fazer nenhum tratamento, vou carregar. E perceba que aqui ele vai fazer o mesmo tipo de conexão ali que o import fez, mas aqui ele não vai importar nada para o Power BI. Ele só vai importar os nomes das colunas, a gente chama de esquemas, né? Ele vai trazer só os esquemas para deixar aqui no modelo. Perceba que ele trouxe, aqui embaixo a gente está como Gene Geographic 2, eu vou alterar aqui, só para ficar mais fácil, eu vou colocar que isso aqui é um DQ. DQ é Direct Query. Alterei. Se eu expandir aqui, ele vai trazer a mesma coisa que a gente tem em cima, os nomes das colunas, mas se a gente for aqui na visão dados e a gente tentar ver o conteúdo dessa tabela Direct Query, ele não mostra. Por quê? Ele não importou nada para cá, ele só importou os nomes das colunas, então ele não consegue mostrar para a gente o conteúdo da tabela. Essa tabela usa Direct Query e não pode ser mostrada, ok? Feito isso, como é que a gente identifica se essa tabela é Direct Query? Aí a gente vem aqui no modo modelo e você vai ver uma diferença de cara. Quando você conecta no modo Direct Query, ele deixa essa barra azul aqui em cima da tabela. Então essa barra azul já te garante que isso aqui é diferente de import. Isso aqui pode ser um Live Connect ou pode ser um Direct Query. Como é que você percebe, como é que você tem a certeza realmente se é Direct Query? Para o cursor em cima e aqui você vai ter modo de armazenamento Direct Query. Também você pode clicar na tabela, igual ao outro, vem no modo avançado e aqui você tem o modo de armazenamento Direct Query. E aí tem uma particularidade aqui quando você conecta com Direct Query, que em algum momento que você vê que não está muito performático, você pode vir aqui e alterar para o modo Import ou para o modo Dual, que eu vou falar mais para frente, tá bom? Mas afinal, Lucas, quando é recomendado você usar Direct Query? E aí, se você for ler a documentação oficial da Microsoft, ela fala que Direct Query é bom você utilizar quando você tem bases de dados muito grandes. Vamos supor que você tenha 5 milhões de registros, 100 milhões de registros, e no modo import ficaria muito custoso você ficar apertando ali em atualizar e demorar muito tempo para trazer todos os registros para cá. E aí você usa o Direct Query porque ele vai conseguir fazer essa consulta direta no banco de dados e aí você não vai sofrer com isso. Pontos de atenção. Quando você usa Direct Query, você tem que se certificar que seu banco de dados está preparado para receber todas essas consultas. Como assim, Lucas, preparado? Vamos supor que você tem aqui 50 usuários e você tem um relatório conectado nesse tipo Direct Query. E você tem um relatório com muitos filtros. A cada filtro que um usuário faz, uma requisição é enviada para o SQL, para o banco de dados. Então, se 50 pessoas estiver aplicando vários filtros ao mesmo tempo, você tem que ter um banco de dados que vai suportar tudo isso. Senão, você vai ter gargalo e a resposta para o seu usuário final vai ficar muito lenta e aí você vai ter reclamações, beleza? Poucos projetos que eu participei optaram por Direct Query por essa questão de não ter um banco bem estruturado para receber todas essas requisições ao mesmo tempo. Mas vamos mostrar aqui na prática como funciona esse modo de conexão, que você não precisa atualizar naquele botão ali para trazer informação mais recente. Eu vou abrir aqui uma aba nova e vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui a cidade e a Geography Key. Ele muda para esse visual, mas eu não quero ele, eu quero um visual de tabela mesmo. E ele fez a mesma coisa lá que fez no outro, certo? Você viu que é bem rápido, ele já conseguiu trazer para cá todas as informações, mesmo não tendo no modo import, porque essa tabela aqui é pequena relativamente, o banco de dados lá ele está com a configuração para suportar isso. Quando você trabalha no modo Direct Query, você tem um recurso muito legal aqui do desktop, que é o quê?
você pedir para a página atualizar em tempos e tempos, para ele verificar se tem alguma atualização ali no Direct Query. Ah, Lucas, mas você falou que o Direct Query não precisa ficar atualizando. Sim, como as informações aqui elas ficam em cache, quando você trabalha com Direct Query, elas ficam ali olhando o banco de dados, às vezes você quer uma resposta mais rápida, você não quer esperar o usuário interagir para você ir lá no banco e buscar o registro mais novo. Você quer que a própria tela faça um load ali e traga as informações mais recentes. Lembrando, esse atualizar ele não vai trazer nada para o Power BI, não vai fazer cópia, ele vai só representar o que está lá na sua origem. Como é que você habilita isso? Aqui em exibição, você vai precisar habilitar essa guia formatos e aqui você vai ter atualizar página. Eu vou atualizar essa página aqui e aqui você pode escolher o tempo, atualização automática, e aí você pode colocar aqui o tempo, né? Você quer atualizar em minutos, segundos, horas ou dias. Isso aqui é muito legal para quando você está trabalhando num projeto ali crítico e aí você tem várias televisões monitorando o ambiente ali do cliente, você pode deixar isso aqui habilitado. Eu não vou colocar agora, primeiro eu vou fazer uma atualização lá no banco de dados e aí vocês vão perceber em quanto tempo que ele vai atualizar essa tela aqui pra gente, tá? Vamos pegar aqui outro exemplo. Eu vou pegar esse Berlim que tem o ID 14. Vamos lá no banco de dados. Agora eu quero só a linha 14, beleza? Só alterei aqui o ID. Vamos selecionar só para verificar. E aqui, na verdade ele não é 14, né? Vamos ver, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Berlim, tá como contagem. Isso aqui, muito cuidado, tá? Ele tá contando quantas vezes Berlim aparece na nossa base de dados. Não, eu não quero contagem, eu quero não resumir, eu quero o ID dele mesmo. Então vamos procurar aqui de novo Berlim. Vamos pegar esse Berlim aqui da 114, por exemplo. Vamos selecionar aqui 114, vou selecionar, ele aparece aqui pra gente, Geography Key, cidade de Berlim. Eu vou fazer a mesma coisa, vou alterar esse nome Berlim para São Paulo, por exemplo. Então vou pegar aqui, mas tem que ser uma atualização meio que rápida, né? Vou atualizar aqui e vou deixar lá parametrizado para quando a gente fizer isso já pegar aquela linha. Então vamos voltar lá, na verdade já tem que deixar isso aparecendo aqui, Então esse Berlim do 114, eu vou vir aqui clicar fora, né? Vou colocar aqui que eu quero atualizações a cada 10 segundos, só para não ficar muito demorado também, tá? Então perceba que aqui ainda está Berlim, eu vou deixar só ele chegar nos 10 segundos, beleza? Agora eu vou lá e vou colocar aqui 114, vou colocar São Paulo, tá? São Paulo, opa! Agora eu vou dar um update. Beleza? Perceba que aqui já alterou para São Paulo, vamos rapidamente lá no Power BI, agora vamos esperar essa linha atualizada. Então ele já atualizou, por quê? Porque não aparece mais 114 aqui, vamos procurar o 114. Vamos aqui, vamos ordenar isso aqui de forma crescente e aí a gente chega mais rápido no registro. Você vê que foi muito rápido, né? E olha aqui, o registro 114, que estava Berlim, agora já está São Paulo. Então é assim que funciona a conexão Direct Query. Quando você atualiza lá, ele já percebeu essa alteração no ambiente e já trouxe aqui no Power BI Desktop. Essa é a diferença. Você percebeu que nem apareceu nada na tela carregando e trazendo os novos dados. Vamos fazer de novo? Talvez vocês não tenham visto, né? Vou colocar aqui Brasília. Beleza? Brasília. Update. Agora vamos voltar no Power BI. Vamos esperar aí. Agora vai ficar claro aqui a alteração. Esse registro vai ter que alterar. Aí, já alterou. Agora a gente já tem Brasília para o mesmo registro 114. Então é assim que funciona a conexão Direct Query, com as ressalvas, e aí se você de fato precisar trabalhar com esse modo de conexão, peço que você veja ali na documentação oficial da Microsoft para ver o que mais se encaixa aí no seu projeto. Temos os dois modos de conexão, vamos para o terceiro, que aí é o modo Dual. O que é o modo Dual? É um modo de conectividade novo da Microsoft, onde ele mistura Direct Query com Import. Então a própria ferramenta, o próprio Power BI Desktop vai verificar se na hora da consulta é mais performático ele trabalhar direto com o banco de dados ou se é mais performático ele pegar as informações do cache ali da sua memória. Esse modo de conexão, como que a gente pode fazer ele? Eu vou pegar aqui e vou fazer outra conexão
Na verdade, vou fazer outra conexão aqui Direct Query, que aí do Direct Query eu consigo mudar para o modo Duo. No modo Import eu não consigo fazer isso. Então vou pegar aqui, Direct Query, mesmo formato, vou pegar a mesma tabela. E aqui eu vou pegar a Geographic, não vou fazer nenhuma alteração, porque eu não preciso nesse momento. Ele vai carregar uma terceira tabela, todas são idênticas, tá? E aqui eu só vou mudar, vou colocar Duo, só para diferenciar ali na hora que a gente for no relacionamento. Mudei para Duo, perceba que ele está azul, exatamente igual o Direct Query. Como que a gente faz para mudar isso? Ele não reconhece automaticamente como Duo, mas se você clicar aqui na tabela e aqui no modo avançado, você tem a opção de Duo. Quando eu colocar essa opção, ele vai dar uma mensagem na tela, mostrando a documentação oficial e que isso pode trazer alguns riscos, porque a própria ferramenta vai entender o que é melhor para você. Então, vamos mudar aqui para Duo. Ó, perceba que ele fala: definir um modo de armazenamento para Duo apresenta implicações a seguir. Considere cuidadosamente antes de continuar. Essa operação atualizar as tabelas definidas como Duo, o que poderá demorar dependendo de fatores como o volume de dados. E aí é sempre recomendado você ler a documentação oficial para ver como é que funciona esse tipo de conectividade. Confesso que eu encontrei pouco conteúdo sobre esse tipo de conexão, então não sei se de fato ele é bom ou não. Deixo para vocês pesquisarem e depois trazer aí nos comentários, ok? Eu vou dar aqui um ok, beleza, eu estou disposto a esse risco. E aí ele muda a forma de conexão. E perceba que aqui já fica diferente, então ele fica com uma linha azul tracejada. Isso quer dizer que essa tabela horas é import, horas é modo Direct Query. E quem vai definir isso vai ser o próprio Power BI na hora que você estiver fazendo os filtros ali no seu relatório. Esse é o modo mais simples, mais prático ali. Não tem como demonstrar para vocês ali na tela como isso funciona, porque essa escolha ela é por trás dos bastidores. Então a gente não consegue ver se ele está usando Direct Query ou modo Import ali na hora que a gente aplicar um filtro. E o terceiro modo de conexão, o quarto modo de conexão, aliás, que eu quero trazer para vocês, é o modo Live Connection. O modo Live Connection ele é utilizado principalmente quando a gente trabalha com outras ferramentas da Microsoft, o Analysis Services, por exemplo. O Analysis Services é uma ferramenta para montagem de cubos de dados e ele é uma ferramenta muito parruda quando você tem um projeto grande, onde você quer montar todas as suas tabelas, todos os seus relacionamentos, todos os seus KPIs, e você só quer trazer isso para o Power BI para montar suas análises gráficas. Então, com Analysis Services você consegue conectar nesse formato e aí suas consultas ficam muito mais rápidas. Por quê? O Analysis Services é uma ferramenta parruda para fazer todo o tratamento, toda a sua modelagem. E o Power BI, ele sim, nesse fato, ele começa a ser a ferramenta DataVis, a ferramenta que vai mostrar ali na tela o que você construiu lá no Analysis. Eu não tenho Analysis Services aqui instalada na minha máquina, mas também você pode demonstrar isso utilizando a conexão com um dataset. Sim, quando você tem um dataset publicado lá no Workspace, por exemplo, criei um relatório de vendas, esse relatório de vendas criou uma Workspace de XPTO, e eu quero usar esse mesmo conjunto de dados, esse mesmo dataset para criar outra análise. Em vez de você copiar, em vez de você fazer tudo do zero, aliás, você pode conectar nesse dataset existente e trazer para o Power BI, onde você já vai ter a modelagem, as métricas, os tratamentos, para você fazer o seu relatório. Para demonstrar isso, eu vou abrir aqui outro arquivo. Esse arquivo aqui está em branco. Por que eu não consigo fazer nesse aqui? Deixa eu até demonstrar, tá? Se eu vim aqui na página inicial e vim nesse ícone aqui, que é o que a gente consegue conectar no dataset, ele vai dar uma mensagem de erro. Eu vou escolher essa primeira aqui, conjunto de dados, e ele vai falar o que? Não conseguimos mesclar conjunto de dados com fontes imports e fontes Direct Query. Eu vou escolher, por exemplo, essa análise de pedidos aqui, que eu sei que está formatado e tem algumas métricas. E olha aqui, ó, Direct Query não está disponível para esse dataset, ou seja, ele não consegue fazer mistura disso, ele consegue fazer um modo misto, como a gente viu antes. Então, eu vou pegar um arquivo em branco e fazer essa conexão. Opa, cliquei no botão errado, deixa eu cancelar, e é esse aqui, conjunto de dados. Lembrando que aqui você precisa estar logado, ou seja, você precisa ter aqui uma conta da Microsoft, mesmo que seja free, para consumir os datasets que estão colocados em algum workspace. Eu vou pegar essa análise de pedidos mesmo e vou dar um conectar. Agora sim, você percebeu que ele não deu erro,
e ele já vai começar a carregar aqui todas as tabelas, todas as métricas que você tem ali no ambiente. Feito isso, olha aqui, ó, ele já conseguiu listar todas as tabelas, todas as medidas que a gente tem. Se a gente for na modelagem, ele já vai dizer pra gente como isso foi feito lá por outro usuário, e que se percebe que ele tem o azul sequencial que parece muito com o Direct Query, mas se você parar o curso aí em cima, você vai ver que o modo de conexão é um banco de dados SQL Server junto com análise server. Esse é o modo Live Connection. Qual a diferença dele para o Direct Query? Aqui também vai ser uma consulta ao vivo, então quando você tiver alguma atualização lá no dataset, aqui também já vai replicar. Fica mais por conta das ferramentas por trás dessa conexão. No Direct você tem bancos de dados e aqui você tem outros tipos de ferramenta para modelagem, no caso análise service. Tá? Tem outros tipos de conexão quando você traz para o Power BI que ele entende como Live Connection, mas eu não tenho de cabeça aqui para listar todas para vocês. Ok? Essas são as 4 formas de você conectar hoje em banco de dados, em arquivo fat file, seja import, direct query, live connection ou modo dual. No seu aprendizado você vai ver bastante esse tipo de conexões e você vai até se questionar qual é a melhor. Como consultor e há muito tempo nesse mercado, muitas das conexões são sim no modo import, porque ela é mais performática, fica tudo na memória e você consegue trabalhar tranquilamente com o seu relatório sem o administrador do banco de dados no seu ouvido falando que você não pode usar esse tipo de conexão. Por quê? O Direct Query vai fazer consulta direto lá, vai enviar um monte de requisição e você pode parar a aplicação da sua empresa. Eu já fiz isso quando eu estava iniciando, por isso que eu posso falar com propriedade. Antes de você conectar um Power BI em Direct Query, verifica com o consultor, com o DBA, se você pode fazer isso, se as tabelas estão bem indexadas, se existe view, para você conseguir trabalhar no seu Power BI sem atrapalhar o sistema da sua empresa. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comente aí o que vocês gostariam de ver na próxima aula. Essa aula ficou um pouco longa porque eu quis de fato mostrar na minha tela todos os tipos de conexões na prática. O meu muito obrigado e espero você no próximo vídeo. Abraço!